Bom dia, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos aqui estudar mais um pouquinho o nosso devocional. Eu vou me apresentar para você. Eu sou Angelita Caio, sou teóloga, sou mentora espiritual e idealizadora do Emagreça com a Bíblia. E eu fui chamada pelo Senhor, através da minha cura, para conduzir mulheres à libertação da comida, da cura da alma e da restauração do altar. Começando por onde? Pelo prato. Então, esse é o meu chamado, esse é o meu ministério. E eu estou aqui agora para fazer o meu devocional, o devocional do Emagreça com a Bíblia. A gente crê que o devocional do Emagreça com a Bíblia é a, é a nossa direção profética diária que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Então, nós estamos aqui para estudar. Então, se você já chegou aqui, compartilha, compartilha. Compartilha, por favor, para a gente estudar juntas aqui a palavra de Deus. Amém? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Podemos começar? Estão me ouvindo? Hoje a gente vai continuar o nosso estudo no livro de Gênesis, capítulo 37, do versículo 35 ao 36. Amém? Vamos orar então, para a gente iniciar. Sejam bem-vindas. Quem já chegou aqui, comenta aqui para mim. Quem já tá aqui, não tá aparecendo para mim. É uma luta. Amém? Nia, bom dia, minha parceira. Bora? Bora orar, bora estudar a palavra do nosso Pai. Então vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo, qual que é a direção que o Senhor tem para me dar hoje? O que o Senhor tem para conduzir os meus passos hoje? Me mostra, me ensina. Vamos, Senhor Deus, maravilhoso Pai. Mais um dia nós estamos aqui diante dos teus pés, rendidas ao Senhor, rendidas ao senhorio de Cristo, para aprender o que a tua palavra quer nos ensinar hoje. Pai, o Senhor tem nos ensinado tanto, o Senhor tem guiado os nossos passos, nós temos aprendido tanto com o Senhor, Pai. E isso é graça, porque nós sabemos que não merecemos. Mas aprove ao Senhor nos resgatar, aprove ao Senhor nos adotar como filhas, aprove ao Senhor conduzir a nossa vida, para que a gente viva abundantemente, com assertividade. Ah, Senhor, quanta graça, quanto amor, quanto amor. E nós estamos aqui para te agradecer, para te louvar, para te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a gratidão do nosso coração, porque o Senhor deixou essa preciosa palavra para a gente meditar, para a gente aprender, para a gente ser direcionada, para a gente se examinar, para a gente ser confrontada, mas também para a gente ser consolada. Fale com o nosso coração, Espírito Santo. Se houver lugares que precisam ser reestruturados, que o Senhor reestruture. Se houver pecados que precisam ser confrontados, que o Senhor confronte. Se houver arrependimento que precisamos ter hoje, que o Senhor nos convença. Em nome de Jesus, nos ajuda, visita-nos, Espírito Santo, abre os olhos do nosso entendimento. Visita-nos com discernimento, entendimento, sabedoria.
Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, por favor, abençoa esse momento. Que tudo seja para a tua glória, para o teu louvor. Abençoa cada irmã que está aqui comigo, cada pessoa que vai ver essa ministração depois. Pai, repreenda todo o levante do inimigo, Pai. Repreenda, não deixa eles virem atrapalhar aqui, Senhor. Em nome de Jesus, nós estamos tirando esse tempo para ouvir o Senhor. Não deixa que nada de empecilho chegue até aqui. Repreenda, Pai. Em nome de Jesus, não permita nem que eles vejam essa live. Se for para eles virem atrapalhar aqui, não permita. Mas se for para chegar alguém para salvação, faça como for a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom dia, sejam bem-vindas. Deus abençoe. Vamos no nosso estudo. Bom dia, Adriana. Bom dia, Nicole. Bom dia, Antônia. Bom dia para vocês. Para mim é bom dia aqui no Japão. Eu estou no Japão. E vocês? Fala para mim qual cidade você está falando. Escreve aqui para mim. De onde você está ouvindo o nosso devocional. Então vamos aqui, nós vamos entrar hoje nos últimos 2 versículos do capítulo 37 de Gênesis. E nós vamos pensar sobre o que está acontecendo aqui nessa história, que é a história de José, a história de Jacó, seu pai. E nós vamos pensar sobre chorar um fim. Quantas vezes nós choramos um fim enquanto o céu está escrevendo um novo começo, né? Quantas vezes a gente chora um fim, mas o Senhor está escrevendo um novo começo? Ó. A Mariana já tá em Vitória, Conquista. Tinha outra que tinha escrito aqui, ó, Clara Ribeirão Preto. Nossa, Clara, pertinho da minha cidade natal. Eu sou nascida e criada em Ituverava. Conhece Ituverava? E estou aqui no Japão, minha irmã. Vitória da Conquista, Bahia. Lohana Ituverava, minha filha. Glória a Deus. Então vamos. Compartilha, minha irmã, essa live. Compartilha aí com seus contatos. Chama outra pessoa para ser abençoada também. Em nome de Jesus, quando você compartilha, ó, a Kátia é Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Olha, gente de todo lado. Vamos lá. Compartilha para que outras pessoas possam também participar conosco aqui do nosso devocional. Vamos lá. Você já acreditou tanto em uma dor? Ó, agora vamos entrar aqui na nossa reflexão. Você já acreditou tanto em uma dor que esqueceu o que Deus te prometeu? Você já passou por uma dor assim? Que você acreditou tanto naquela dor que você esqueceu daquilo que Deus tinha te prometido? Você já chorou tanto por algo que perdeu? Ou achou que perdeu? Que não conseguiu mais se levantar? Jacó estava nesse lugar. Ele viu a túnica suja de sangue e decretou a própria derrota. Mas aquele sangue não era de José, era de um bode. Aquela dor não foi escrita por Deus, foi encenada por homens. E quando ele chorava uma mentira, o céu já estava movendo um propósito. Essa passagem vai nos ensinar o que acontece quando a dor toma o lugar da fé. Muito importante isso. E como Deus, mesmo em silêncio, continua governando os bastidores da nossa história. Vamos para o versículo 35. E todos os seus filhos e todas as suas filhas se levantaram para consolá-lo. Quando Jacó chega àquela conclusão, lembra que ontem nós vimos que os filhos enviam a túnica e enviam um recado. Olha, veja se essa túnica é do seu filho. Veja se essa túnica é do seu filho. E aí o Jacó vê, reconhece a túnica e ele mesmo chega à conclusão
de que um animal feroz tinha espedaçado o filho dele. Lembra que os irmãos de José não precisou nem entrar nessa mentira? Uma conclusão. Adriana Portilho. Aqui é a Dri G. Dri. Dri, me lembra? Eu conheço tantas Dri. Por sobrenome eu não conheço. Você que foi que trabalhou comigo aqui no Japão? Coloca aqui pra mim. Por sobrenome, gente, eu tenho que melhorar nisso. Muitas vezes eu não presto atenção e às vezes eu não guardo. Escreve aqui pra mim, Dri, se é você que trabalhou comigo aqui no Japão. Ou de onde que a gente se conhece. Por favor. Então, aqui o versículo tá dizendo, né? Que eles levantaram-se, foi uma ação voluntária deles e coletiva, era família. Para quê? Para consolar, né? Eles insistem em dar um consolo aqui para Jacó, mas o consolo é um consolo falso. E aí Jacó, ele recusa ser consolado. Ele faz uma rejeição, ele fala, eu não quero consolo de ninguém. É uma rejeição ativa ao processo de cura. Ele não quer consolo, ele não quer contato, ele fala que ele vai sofrer até a morte. Eu descerei pranteando a sepultura. Jacó, ele se entrega a um luto perpétuo. Ele aceita ali o Sheol. A Bíblia traz essa palavra Sheol, que é lugar dos mortos. Muitas pessoas falam que Sheol é o inferno ali. Mas só que aqui, né, nessa linguagem, ele está trazendo como lugar dos mortos, como seu destino emocional. Então, o que esse texto esse versículo que a gente acabou de ler, ele revela para nós? Ele revela sobre Deus primeiro, né? O que esse texto revela sobre Deus? Que mesmo quando Deus está em silêncio, ele continua soberano. Jacó, ele pensa que tudo acabou, mas o céu nunca parou de escrever a história de Jacó. Olha só, quando você pensa que tá tudo transtornado, que tá tudo bagunçado, que tá tudo fora do lugar, Deus ainda continua escrevendo a sua história. Deus não para de escrever a nossa história. Deus não para de conduzir os seus filhos àquilo que ele planejou. O que esse texto, ele confronta em mim e você? Ele confronta a tendência, olha só, presta atenção, a tendência da alma de acreditar na mentira só porque ela veio com dor. Muitas vezes a dor, ela vai parecer mais conveniente do que a palavra. Quantas vezes nos afundamos em dores? Quantas vezes não vamos nos pés do Senhor para sermos consoladas, para perguntar se aquilo é verdadeiro? Lembra que ontem Deus ensinou muito sobre isso para nós, sobre acreditar naquilo que de fato é verdadeiro, não naquilo que é uma mentira. Então tudo que chega aos seus ouvidos, tudo que chega ao seu coração, tudo que chega ao seu pensamento, você precisa consultar o Senhor para ver se isso é verdade, para ver se isso é verdadeiro. Porque a nossa mente nos engana, as pessoas nos enganam. Então nós precisamos ter essa intimidade com o Senhor. Ah, é a Adri, a nossa Adri. A Adri congrega comigo. Eu não sabia, Adri, o seu sobrenome. Glória a Deus. Obrigada. Glória a Deus por você estar aqui, minha irmã. Louvado seja Deus. Então, o que ativa o meu espírito? Vamos fazer essa pergunta. O que ativa o meu espírito? Ativa o discernimento? Nem toda dor é verdade. Nem toda dor é verdade. E nem toda perda também é final. Nós estamos vendo aqui. Jacó pensou que ele tinha perdido José. Mas ele não tinha perdido, ele acreditou numa mentira. Jacó, ele estava cercado por filhos e filhas, mas ele estava se sentindo completamente sozinho. Ele estava vazio por dentro. Porque o pior exílio que existe, minhas irmãs, não é o geográfico.
Sabe qual que é? O emocional. O pior exílio que existe é o exílio emocional. E esse é o perigo do luto alimentado por uma mentira. Ele se transforma em adoração à perda. Em fidelidade o quê? À dor e em idolatria ao trauma. Olha só que profundo que é isso. O perigo do luto alimentado por mentira. O Jacó aqui, ele estava alimentando um luto que não era real. E isso pode falar muito com o nosso coração. Muitas vezes nós vivemos luto que não é real. Muitas vezes nós vivemos luto que não é real. E isso vai transformando a nossa adoração em perda. Vai transformando a nossa fidelidade à dor. E vai transformando a nossa idolatria em um trauma. Vamos mais um pouquinho aqui para a gente entender um pouco mais. No versículo 36, ele vai falar que sobre os midianitas. Eles venderam-no, vender legalmente. José foi apenas vendido, ele foi posicionado. Quer dizer, ele não foi apenas vendido, ele foi posicionado. No Egito, a Potifar. Potifar era o oficial do faraó. Lugar, que era o que significava isso? Era um lugar estratégico para quem vai ao palácio. O comandante da guarda era literalmente o chefe dos executores. Então, o que estava acontecendo aqui? José foi vendido, ele foi direto aqui para a casa do Potifar. E aí o que acontece? Ele foi parar na casa de quem tinha acesso ao trono. Então, nós vimos aqui que esse plano já foi para posicionar José para ele chegar aonde Deus queria colocar ele. Olha só como que as coisas de Deus é. Enquanto o pai dele pensava que ele tinha morrido, que tudo tinha acabado, Jacó vivendo um luto tremendo ali, impedindo de ser consolado. Onde José estava sendo colocado? No posicionamento. O que esse texto está revelando sobre Deus para nós? Que Deus planta o justo no meio do sistema pagão. Não para perdê-lo, mas para usá-lo. O que esse texto confronta em mim e em você? Ele confronta a ideia de que só porque eu estou sofrendo, Deus não está agindo. Minhas irmãs, os maiores desertos são as maiores lições que a gente aprende. Os maiores desertos são as maiores experiências que a gente tem com o Senhor. Isso é um fato. E esse texto está confrontando em nós a ideia de que só porque às vezes eu e você tá sofrendo, Deus não tá agindo. Deus age o tempo todo, minha irmã. Nós precisamos acreditar nisso. Deus não fica parado. Deus está fazendo para que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Então, se você está passando por um momento de dor, um momento de confusão, um momento de falta de entendimento, um momento que às vezes parece que, nossa, agora chegou o fim mesmo. Agora chegou o fim do túnel. Eu não vejo esperança, eu não vejo nada para frente. Minha irmã, se você está passando por isso, creia que o Senhor, Ele está agindo. A Cátia escreveu aqui, ó, ainda que eu não veja, o Senhor está trabalhando. Exatamente. Ainda que eu não veja, ainda que eu não perceba. E isso conforta demais o nosso coração. Eu tenho um irmão que eu oro por ele desde a minha conversão. Que eu oro para que Deus resgate ele. E eu tenho a convicção que ele já está salvo. Eu tenho essa convicção. E eu tenho enviado para minha mãe, para os meus irmãos, orações proféticas, para que eles venham não ficar reclamando, murmurando a situação que o meu irmão tá, mas sim profetizando na vida dele. Minhas irmãs, faz 2 ou 3 dias que a minha mãe tá fazendo isso. Você acredita que ele até parou de dormir fora de casa?
e ele já está dormindo dentro de casa. Então, olha só, como a palavra ela tem poder. E como nós, como mulheres sábias, nós precisamos ativar essa visão profética. Nós precisamos profetizar aquilo que a gente quer viver. O que você quer viver? Você está profetizando o que você quer viver ou você está reclamando a situação do seu lar, reclamando a situação que você está? Ah, eu não consigo me firmar no processo de alimentação. Ah, eu não consigo me firmar no estudo da palavra. Ah, eu não consigo isso. E eu não. Você está decretando só morte na sua vida. Como que você quer sair desse estado? Como que você quer sair desse estado? Não tem como sair. A Bíblia diz que os nossos lábios, eles contêm o poder da vida e da morte. E muitas coisas nós estamos colhendo por conta daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos pensando, daquilo que nós estamos nos comportando. Então você consegue perceber que nós precisamos mudar as sementes? Nós precisamos profetizar. Ah, Angelita, é fácil profetizar? Eu não estou sendo hipócrita porque eu estou vivendo uma coisa e estou profetizando outra. Não. Viver é a sua realidade. Agora, profetizar é fé. É fé naquilo que você quer viver. O que é a fé? O firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se crê, se acredita. Então eu vou viver isso, eu creio em nome de Jesus. Eu já mentalizo como que eu vou ver meu irmão. Eu já mentalizo ele. Ele gosta muito de cavalos de manga larga. Olha o cavalo que ele gosta, manga larga. Eu imagino ele vivendo numa fazenda muito bonita, onde a minha família tá tudo chegando lá. Ele tá lá muito bem vestido, com a família dele, com os filhos dele, com aquele tanto de cavalos. Eu imagino isso. E eu sei que nada é impossível para o Senhor. E se um dia isso se concretizar, eu quero fazer questão de marcar esse dia aqui, ó, que eu tô contando esse testemunho para vocês, 25 de junho de 2025. Quando que isso vai se realizar, eu não sei. Mas eu creio nisso. E se for a vontade de Deus, o Senhor vai fazer. Como que você faz? O meu nariz está entupindo. Então, José, o que esse texto aqui que a gente acabou de ver, que José ele é vendido, né? Ele é vendido, venderam José no Egito. Deixa eu ler, eu não anotei ele inteiro aqui, só um minutinho, deixa eu pegar aqui o versículo para me ler inteiro. 37, 36. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Era isso que estava aqui acontecendo. José é vendido, enquanto o pai dele estava em luto, José foi vendido. O que esse texto está revelando sobre Deus para nós? Olha só, é importante a gente saber o que a Bíblia está revelando sobre Deus. Que Deus planta o justo no meio do sistema pagão. Não para perdê-lo, mas para usá-lo para a glória dele. Já entendemos aqui. Pai estava em luto e Jacó sendo posicionado. O que esse texto confronta em mim e em você? Confronta a ideia de que só porque eu estou sofrendo, Deus não está agindo. E o que isso ativa no meu espírito? Ativa o quê? A visão profética. O que foi dor aos meus olhos pode ser propósito aos olhos de Deus. Será que essa dor que você não está passando, esse processo que você não está passando, esse momento que você não está passando, é apenas um preparo para Deus te colocar lá no trono, aonde Ele vai fazer você reinar? Enquanto Jacó aqui chorava a morte, Deus ativava o destino. Enquanto o pai declarava luto eterno, o filho estava sendo reposicionado. Olha só, pensa um pouquinho. Será que a sua dor que você está passando não está reposicionando essa pessoa? Isso que você está buscando? Deus está trabalhando no secreto. A gente está vendo como Deus trabalha aqui através da história de José. Então pode ser que essa dor
esse processo, essa busca que você está passando agora, pode ser que o Senhor está reposicionando aquilo que vai te fazer reinar. Amém? Deus está falando? Deus está falando com você? E isso não vai nos ensinar o quê? Que o plano não para porque eu e você está numa dor. O plano de Deus, ele não para, minhas irmãs. O Senhor, ele está trabalhando para que todos os propósitos dele se cumpram. Então não precisa da gente se desesperar. Não precisa da gente ficar, ai, Deus não está falando comigo, Deus não está respondendo. Será que eu estou no caminho certo? Minha irmã, para saber se você está no caminho certo, o próprio Espírito Santo, ele testifica no seu coração. Se você está incomodada, se você está sentindo coisas estranhas, então você precisa se colocar diante de Deus e falar, Senhor, eu estou no caminho certo, eu estou posicionada, eu estou agradando o Senhor, ou eu estou fazendo coisas que está atrasando o meu processo, eu estou falando coisas que está atrasando o meu processo, eu estou pensando coisas que está atrasando o meu processo. Agora, se você está em paz, está na luta, está na dor, mas está em paz, aí sim, aí é testificação do Espírito, porque Deus, ele não é um Deus de confusão. Ele não é um Deus que quer ver a gente confusa, que quer ver a gente desesperada, que quer ver a gente sem paz, que quer ver a gente sem posicionamento. Ele é um Deus de paz. Então, é esses caminhos simples, né? É muito simples, mas que muitas vezes a gente não faz. Como que você está falando isso com tanta certeza, Angelita? Lembra, nós estudamos aqui na história mesmo de Jacó, quando Jacó, ele começou a sentir olhares estranhos ali, quando ele estava lá tomando conta das coisas do tio dele, Labão. Lembra disso? Que a gente já estudou aqui? Lembra os sentimentos que ele começou a ter? Ele começou a ter sentimento de incômodo. Ele olhava e os olhares, os murmúrios que já estavam ali à volta dele, ele já não se sentia bem ali. Então, quando ele passou por esse sentimento, por que você acha que a Bíblia registrou esse sentimento e trouxe à tona para nós? Para a gente também entender quando é tempo de cada coisa. Quando é tempo de encerrar ciclo, de começar outro ciclo. E aí o Senhor revela para Jacó em sonho que era tempo de voltar para a terra dele. Olha só. Então a gente vai aprendendo e sendo quando, por isso que eu falo que o meu devocional aqui é uma direção profética diária que eu recebo do Senhor. É diário. Por quê? Porque eu vou aprendendo a conduzir a minha vida com as histórias bíblicas. E você? Como que você aprende a conduzir a sua vida? Como que você aprende a discernir o seu sentimento? Às vezes, o sentimento de incômodo é hora de voltar. É hora de fechar esse ciclo. É hora de um novo começo. É hora de novas reconciliações, de novos contatos. Entenderam? Quais que são as aplicações pessoais que a gente tira para a nossa vida aqui desses 2 versículos que a gente leu? Você tá chorando por algo que Deus nunca decretou? Jacó se entregou a um luto que nasceu de uma mentira. Quantas vezes eu e você se fecha para o consolo por ter interpretado mal o que nós vimos? Quantas vezes eu e você se fecha para o consolo por interpretar mal o que nós vimos? O que é a nossa dor? Quantas vezes a nossa dor tem nos levado à estagnação? Jacó disse, eu vou chorar até o Sheol. Eu vou chorar até a minha sepultura. Eu vou chorar até a minha morte. Eu não aceito consolo. Eu não aceito que ninguém venha me consolar, porque esse é o meu decreto. Isso foi um voto inconsciente com a morte emocional. Será que você já fez esse voto inconsciente com o seu emocional? Nunca. Vamos ver alguns votos que a gente faz.
Ah, nunca mais eu vou sentir essa dor. Nunca mais eu deixo ninguém entrar aqui nesse lugar. Você já fez esse voto? Já fez esse voto? Hoje é dia de tirar esse voto. Hoje é dia de tirar esse voto. Esse voto inconsciente com a morte emocional. Vocês estão me ouvindo? Entrou uma ligação aqui pra mim, eu não sei se parou a live. Escreve aqui pra mim. Se vocês estão me ouvindo. Você já fez esse voto, minha irmã? Esse voto inconsciente com a morte emocional. Pra proteger a sua emoção. Obrigada, filha. Pra proteger a sua emoção, você falou, nunca mais. Ninguém vai fazer isso comigo. Quando a gente faz esses tipos de voto, minhas irmãs, a gente está fazendo um voto inconsciente com a nossa morte emocional. Sabe por quê? Porque tudo na nossa vida é um processo. E em todas as circunstâncias, Deus usa esse processo para trabalhar em nós. Então, quando a gente decreta isso, a gente está fechando a porta para que o Senhor venha trabalhar em nós através das situações que acontecem na nossa vida. Por muito tempo, eu fechei a porta da amizade. Porque eu fui traída por uma pessoa muito próxima da minha família. E aí, por muito tempo, eu não abria a porta do meu coração para nenhuma amiga. Eu achava que todas iriam me trair. Todas iriam me trair. E por muito tempo eu sofri com isso. Até que Deus falou para mim, filha, libera isso. Eu tenho coisas grandes e maravilhosas para você. Se joga no processo. Volta a confiar nas pessoas. E se acontecer de novo, eu sou o Deus que te cura. Eu sou o Deus que te sara. E eu sou o Deus que te ensino com cada processo. Eu sou o Deus que te faço crescer através de cada processo. E aos poucos, eu tenho aberto a porta da amizade na minha vida. Aos poucos. Porque também não é de uma vez. E também com prudência, tá? Com prudência. Hoje são poucas mulheres que eu trago dentro da minha casa. Poucas. Pouquíssimas. Posso contar nos dedos. Por quê? Porque hoje eu sou uma mulher prudente. Mas tem mulheres que vivem ali, ó, com a casa, e eu não tô falando contra isso, tá, minhas irmãs? Tô falando que a gente tem que ser prudente. A gente tem que saber quem que a gente traz pra dentro do nosso lar. Porque tem pessoas que são enviadas do inimigo, que são enviadas no inferno para poder destruir a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, para colocar ali culturas que não é a cultura do reino, para colocar conceitos que não é o conceito do reino. Então vigia, minha irmã, vigia. A nossa dor, ela não pode nos levar à estagnação. Deus nunca pediu que eu e você morresse com a nossa dor. Ele quer que eu e você viva, mesmo a dor, com propósito. Ele quer nos ensinar em cada processo. Terceira aplicação que a gente tira aqui para nossa vida, eu e você, será que a gente reconhece que Deus ainda governa? Mesmo no silêncio? Você reconhece isso? Se você reconhece, coloca aqui, eu reconheço que Deus governa a todo tempo e a todo momento. Ele que governa a minha vida, Ele que governa tudo. E mesmo quando Ele está em silêncio, eu tenho confiado que nada sai do plano e do propósito de Deus. José, ele foi no Egito, na casa certa, com as pessoas certas. E Deus não falou nada. O céu pode estar agindo mesmo quando você não sente nada. Então confia nisso. Deus está agindo a todo momento. Deus está agindo a todo momento.
Ó, a Maria Ângela escreveu. Eu gosto quando vocês escrevem, minhas irmãs. Escreve aqui os testemunhos pra gente contar aqui. Ó, a Clara falou a mais pura verdade quando eu tava falando sobre amizade. É verdade, temos que ser prudentes. Temos que ser prudentes, minhas irmãs. A Maria Ângela escreveu. Deus governa minha vida a todo momento, mesmo no silêncio. Exatamente, Maria Ângela. É exatamente isso. Decrete, decrete, profetize. O Senhor está no governo da minha casa. Eu consagro. Minhas irmãs, essa questão da consagração, ela é algo tão profundo. Ela é algo tão profundo. Quando a gente está falando, porque existe uma diferença entre entrega e entre consagração. Você sabe a diferença? A entrega é quando você tá ali num momento ali que você tá passando. E não é errado isso, tá? Não é errado. Eu tô falando da diferença apenas. A entrega é quando você tá passando por aquilo que tá afligindo o seu coração, que tá ali tirando a sua paz, tirando o seu direcionamento, e você vai ali aos pés do Senhor, você fala, Senhor, eu entrego isso nas tuas mãos. Eu entrego isso para que o Senhor venha discernir, para que o Senhor venha resolver. Eu entrego, é uma entrega. E aí você tem o alívio ali no seu coração. Mas a consagração, ela é diferente. Quando você consagra algo ao Senhor, você está dizendo para o Senhor assim, ó, Senhor, a minha carne para de governar. E o seu governo passa a ter direito legítimo sobre isso. Isso que é consagração. E essa consagração, ela vai ser usada para a glória de Deus. Deus vai usar isso para a glória dele. Conseguiu entender a diferença entre entrega e consagração? Consagrar é algo que você separa. Você separou para que o Senhor use para a glória dele. Então, quando eu falo assim, ó, Senhor, eu consagro o meu corpo, eu consagro a minha mente e eu consagro o meu prato ao teu governo, minhas irmãs, é algo extraordinário. Porque nós estamos separando aquilo ao Senhor para ser usado por Ele da forma que Ele quer para glorificar o nome dEle. Você tinha esse entendimento entre consagração e entrega? E lógico que o poder de Deus é que vai agir aonde nós consagramos. Não é mais nosso, é para uso do Senhor. Não é mais meu, é para uso exclusivo do Senhor. Ah, Angelita, nossa, mas então agora acho que eu não tenho coragem de consagrar, não, porque, minha irmã, a melhor coisa é consagrar tudo ao Senhor. A melhor coisa é viver na vontade do Senhor, no centro da vontade do Senhor, porque aí nós podemos desfrutar da promessa da vida abundante que Ele prometeu para nós na sua palavra. Nossa, Angelita, Deus falou isso? Sim, Deus falou que nós viveríamos abundantemente em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Tá havendo escassez ainda em alguma área da sua vida? Consagra ela ao Senhor. Consagra ela ao Senhor. Você vai ver como que o poder de Deus, ele começa a agir. Amém? Vamos recapitular as principais lições que nós aprendemos aqui? Primeira lição que nós aprendemos aqui nos versículos de hoje foi que nem toda dor é verdade. Nem toda dor é verdade. Você já viu falar de sofisma? Sofisma são histórias irreais que a nossa mente cria. E a gente muitas vezes acredita nessas histórias que a nossa mente cria. E aí o que acontece? A gente começa a viver algo que não é verdadeiro. Algo que é mentira. Quantas vezes você já acreditou que Deus não estava te ouvindo? Quantas vezes você já acreditou que Deus tinha esquecido você por tantas vezes que você falhou? Quantas vezes você já acreditou nisso? Quantas vezes você já acreditou que Deus, ele não queria mais te ouvir? Porque todas as vezes que você prometia alguma coisa para ele,
você não cumpria. Quantas vezes você já acreditou nisso? Ó, a Kátia já escreveu aqui, ó, milhares de vezes. Tá vendo? E isso gerou o quê? Uma dor, uma insegurança, uma falta de fé, uma falta de confiança. Isso mexe com a nossa identidade. Porque a Bíblia fala que a gente é filha. Isso é um decreto bíblico. É um decreto de Deus. Ele falou que eu e você somos filhos. Ninguém pode falar o contrário. Agora sua mente vai lá e fala assim, olha, Deus não gosta de você porque você tá falhando. Você não é mais filha. Não tá se comportando como filha. Meus irmãos, minhas irmãs, meus irmãos, existe ex-filho? Existe ex-filho? O seu filho faz com você. Ele é ex seu? Nunca. Nunca. Não existe ex-filho. Não existe ex-pai. Existe ex-marido, ex-mulher, ex-amigo, mas ex-pai, ex-filho não existe. Então nunca acredite nas mentiras que estão causando dor no seu coração, que não são verdades. Amém? A Kátia escreveu, cria culpa, cria medo, peso na consciência. Exatamente. Por isso que eu vou repetir aqui para vocês. A gente tem que escrever a visão. Abacuque fala disso. Lembra? Abacuque, ele fala que a gente precisa escrever a visão. Escreva a visão. Abacuque 2:2. Escreva a visão, grava ela sobre as tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Angelita, mas que tipo de visão que eu tenho que escrever, minha irmã? Nós precisamos ensinar para nossa mente todos os dias. A gente precisa ensinar para nossa mente quem nós somos e o que nós viemos fazer aqui nessa terra. Angelita, mas aonde está isso na Bíblia? Abacuque está falando pra gente. Escreve a visão. Vamos dar uma contextualizada aqui nesse texto que a gente estudou. Ainda que eu e você possa ver túnicas manchadas, como Jacó viu, a nossa história ela não termina com o sangue de bode. O inimigo ele pode ter encenado a perda de alguma coisa na sua vida, mas o céu não perdeu o controle e nem o plano que ele tem para sua vida. Jacó ele chorava aqui por um filho que ainda estava vivo, enquanto o luto consumia o coração dele. Deus estava o quê? Reposicionando José no caminho do governo. Então o Senhor, ele está nos mostrando aqui que nem toda dor é o sinal do fim. Nem todo silêncio é a ausência de Deus. Nem toda separação é abandono. E nem toda venda é rejeição. Alguns são envio, alguns são reposicionamento. Não lamente aquilo que Deus ainda vai usar. Não abrace a morte que o céu não decretou. Não desça na sepultura. Não desça na sepultura como Jacó desceu. Cátia escreveu. E essas coisas nos afastam silenciosamente da presença de Deus. É muito perigoso se manter nesse ciclo. Exatamente. Exatamente. Então, qual que é a visão que você tem que escrever? Você tem claro ali, escrito todos os dias? Todos os dias? Eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa. Ó. Olha só isso. Isso aqui é um dos quadros que eu tenho aqui na minha mesa. E se você não tiver mesa, você pode fazer em qualquer lugar. Não tiver uma mesa específica que você trabalha aí na sua casa, faça anotação. Faça anotação. A nossa mente, ela precisa ser lembrada. E nós precisamos ensinar para nossa mente quem você é em Cristo. Você é filha? Sim, eu sou filha. Põe o versículo lá. Quais são os versículos, Angelita, que tratam a minha identidade na Bíblia? Quais são os versículos que tratam a identidade na Bíblia?
Você tem aí anotado? Pega papel, pega caneta, anota num lugar que você vê todo dia. Todo dia. Eu e você, minhas irmãs, nós fomos escolhidas por Deus. Não foi nós que quiser, não, eu vou agora ser filha de Deus. Não. João 15:16 fala assim, ó, não fostes vós que me escolheu a mim. Pelo contrário, eu escolhi você. Isaías 43:1 também vai falar, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Eu chamei você pelo teu nome, tu és meu. Olha só o que Deus fala a respeito de mim e de você. Jeremias 1:5 também vai falar, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. A nossa identidade, minhas irmãs, ela está em Cristo. Ela não está na nossa dor. 2 Coríntios 5:17 vai falar, assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura, e todas as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Gálatas 2:20 também vai falar, já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Efésios vai falar também, Efésios 4:24 vai falar, revesti-vos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Você tem valor, sua identidade está em Cristo, você tem valor, Deus te deu um nome novo. Apocalipse 2:17 fala, ao que vencer, vai com Deus, Nia, Deus te abençoe. Ao que vencer darei uma pedrinha branca, e na pedrinha branca um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Olha só, que promessa. Você está perseverando? Você tem no seu coração que você vai chegar lá. Outra coisa sobre o seu valor, que você tem valor. Isaías 62:2 diz assim, serás chamado por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Gênesis 17:5 e 15 vai falar, já não te chamarás Abraão e sim Abrão e sim Abraão, já não será Sarai e o teu nome, mas será Sara. O Senhor, ele tem nomes específicos para mim e para você. Isso revela o quê? A identidade espiritual, ela é definida por Deus, não pela nossa história humana. Nós somos filhas, nós não somos escravas. O próprio Espírito Santo de Deus, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:16 vai falar disso. Nós já não somos mais escravas, nós somos filhas. Sendo filha, também somos herdeiras. Você está recebendo essa herança do Senhor? Já aqui, nesse momento que você está vivendo? João 1:12 vai falar que nós somos filhas legítimas. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornar filhas de Deus. Nossa identidade, minhas irmãs, carrega propósito, porque somos feituras dele. Efésios 2:10 vai falar, somos feitura dele. Somos criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. 1 Pedro 2:9 vai falar, vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha só, você tem uma identidade, você tem esses versículos marcados para você ler todo dia e falar, nossa, eu sou geração eleita, eu sou sacerdócio real, eu sou nação santa. Procura estudar o que é isso, o que significa isso para você se posicionar. Mas quantas vezes a gente não ensina nada para nossa mente? A gente não ensina nada para nossa mente, a gente prefere ali ficar rolando um feed, a gente prefere ficar ali vendo um negócio que não edifica, do que ir nas escrituras e anotar os versículos bíblicos. Anotar para a gente poder entender quem nós somos no Senhor. Nós temos herança, minhas irmãs, celestial. Efésios 1:3 vai falar disso. Bendito seja o Pai de toda luz, de toda eternidade, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas religiões celestiais. Que bênçãos espirituais são essas? Você já perguntou para o Senhor? Que bênçãos espirituais são essas de Efésios 1:3, aonde que fala que Deus nos abençoou com
toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Quais são, minhas irmãs, essas bênçãos? Que bênçãos são essas? Que bênçãos são essas? Minha garganta chegou até secar aqui. Paulo aqui, quando ele está falando esse texto, ele está dizendo que quem está em Cristo Jesus já foi completamente abençoada. Com todas as realidades espirituais que vêm do céu. Essas bênçãos não são visíveis a olho nu, mas elas são as mais preciosas e eternas. A Bíblia fala, vou falar algumas bênçãos espirituais aqui que fala desse versículo, depois você medita, tá lá em Efésios, capítulo 1, do versículo 4 ao 14. A Bíblia fala que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Isso é uma bênção espiritual. A Bíblia fala que ele nos predestinou para sermos filhas adotivas. Isso é uma bênção espiritual. A Bíblia fala que ele nos fez agradáveis no amado. Então nós somos agradáveis ao Senhor. Nós somos agradáveis porque o Senhor já não vê nós a olho nu, ele vê nós através de Cristo. Então ele já nos vê perfeitas. Tá vendo o contraste da mentira lá? Ah, eu falhei, Deus não tá se agradando de mim, Deus... Não, nós somos agradáveis no amado. Quem que é o amado? O Senhor Jesus. 4, nós fomos redimidas pelo sangue de Jesus Cristo. Não há pecado mais sobre a nossa vida. Ó, gente, peraí, não entendi. Não há pecado? Não. Jesus já pagou o passado, o presente e o futuro. Mas então por que eu peco ainda? É o processo. É o processo. E o pecado tem que causar em nós uma dor terrível. Porque quando a gente é consciente que a gente que foi redimida em Jesus, que Jesus pagou o preço para nós lá na cruz, quando a gente peca, a gente fica num arrependimento, que é uma dor tão grande causada dentro de nós, que aquela dor nos ensina. Aquela dor nos faz confessar, aquela dor e quando a gente confessa, o Espírito Santo, ele nos purifica e a gente vai abandonando o pecado. É esse o processo. Você entendia dessa forma? Não tem pecado mais sobre a nossa vida. Mas ainda quando nós passamos, quando nós caímos no pecado, esse pecado ele traz uma dor que nos constrange a confessar, nos constrange a se arrepender. E por a gente não querer mais sentir essa dor, a gente vai vigiar e pedir a graça de Deus para não cair mais nesse pecado. É assim que funciona o processo de santificação. Pelo menos é a forma que Deus me ensinou, é a forma que eu entendo que Deus me ensinou através da palavra de Deus. O versículo, mais uma bênção espiritual que a gente recebe em Cristo. Ele nos perdoou os pecados. Olha só, ele nos redime, ele nos perdoa, ele revela ministério da sua vontade. Olha só, o Senhor, ele revela ministério da vontade dele para a nossa vida. Ele nos fez herança dele. E ele nos selou com o Espírito Santo da promessa. Ele nos deu o Espírito como penhor dessa herança. Nós somos seladas, não é porque eu falo, não é porque eu acredito, é porque tem um selo no nosso coração, falando que nós somos filhas, que nós somos herdeiras. Olha só que coisa mais linda. Essas bênçãos espirituais, elas são ouro para nós. Elas são identidade. Ela não é fama, ela é uma filiação. Não é coisas, é Cristo. Amém? Então, eu e você,
não precisa mendigar mais. Quando a gente sabe da nossa identidade, a gente não precisa mendigar mais a aceitação de ninguém. A gente tem uma identidade. Você foi escolhida, você foi remida, você foi perdoada, você foi selada. Você não precisa mais correr atrás de bênção nenhuma. Você já foi posicionada. Você já foi posicionada nas regiões celestiais com tudo que o céu oferece para você. A sua identidade, ela não vem daquilo que você perdeu. Ela vem do que Cristo, do que você recebeu em Cristo. E ninguém pode remover isso. Ninguém pode remover isso, minha irmã. Então, Efésios está falando para nós sobre o decreto do céu que está em Cristo Jesus. Você é abençoada com tudo que o céu já colocou sobre a sua vida. Mesmo que aqui na terra ainda você esteja em dor, no mundo espiritual, minha irmã, sua herança já foi liberada. Então, assuma essa identidade e viva com poder, o poder de Deus que há sobre a sua vida. Em Cristo, eu e vocês já fomos abençoadas. Não falta nada no nosso espírito. Angelita, por que eu sinto vazio ainda? Porque ainda está faltando a sua busca para que o Senhor tampe esse vazio. Angelita, por que eu não ouço muito a voz do Senhor? Você está buscando o Senhor com toda a força do seu coração? Você está buscando o Senhor com diligência? Porque a Bíblia diz que o Senhor se revela para aqueles que o buscam. E buscar o Senhor não é assim, ai Senhor, revela para mim tal coisa. E aí já pega o celular. Não, é tirar tempo. Tira tempo com Deus. Faz igual, aprendemos com Jacó também. Jacó, quando ele quis entender a identidade dele, quando ele quis entender o propósito dele, ele vai e ele luta a noite inteira com Deus, a Bíblia fala. Lá no Val de Jaboque. E aí ele já tá cansado, ele já tá exausto, ele já tá ferido na coxa, porque o ferimento na coxa é um sinal que Deus estava desestruturando ele, porque a coxa simboliza o quê? Ponte de firmeza, né? Ponte de estrutura. Quando Deus fere a coxa dele, Deus já tá começando o processo falando que Deus tá ferindo as estruturas dele. Ou seja, Deus está rompendo a estrutura humana para colocar a estrutura de Deus. E aí depois, quando ele termina a luta ali, e antes disso ele tem uma fala muito interessante, que ele fala assim, eu não te deixo enquanto você não me abençoar. Você busca Deus dessa forma? De lutar igual Jacó lutou ali? Com Deus a noite inteira atrás de algo que você precisa do Senhor? É esse nível de busca que Deus quer de nós. E aí sabe o que aconteceu? Depois dessa luta, Jacó não chama mais Jacó. Ele começa a chamar Israel. Jacó significa usurpador, enganador. Israel significa... Você sabe o que Israel significa? Significa um homem na presença de Deus. Significa aquele que segura o calcanhar, aquele que segura Deus até Deus entregar para ele aquilo que é a promessa. Aquele que luta com Deus e prevalece. Prevalece por quê? A Lohana falou que travou para ela. Será que travou? Israel significa aquele que luta com Deus e prevalece. Ele governa com Deus. Ele é um príncipe de Deus. Deus fala para ele, o teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Uau! Que coisa mais linda! Glória a Deus por isso. Nós encerramos então o capítulo 37 de Gênesis, entendendo do Senhor, que o Senhor nos reposiciona. Quais são os motivos de oração? Vamos ainda ver aqui, a recapitulação do que nós aprendemos aqui. Nem toda dor é verdade. Deus trabalha no invisível. Você não foi vendida, você foi enviada. A fé
precisa discernir a realidade. Quais são os motivos de oração? As meninas dizem que tá travado aqui. Depois vocês veem o gravado, então, o finalzinho, minhas irmãs. Motivo de oração. Vamos orar por libertação de dores que nasceram de mentiras. Senhor, revela quais os lutos eu estou alimentando sem que tenham sido escritos por ti. Vamos orar também por cura de prisões emocionais disfarçadas de fidelidade. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quebra os votos de tristeza, os votos de desistência e de alianças com Sheol. Terceiro motivo de oração. Vamos pedir por discernimento espiritual no meio do silêncio de Deus. Espírito Santo de Deus, abre os meus olhos para enxergar os teus movimentos invisíveis. Quarto, por reposicionamento profético, mesmo em meio à dor, que eu seja conduzida ao lugar da promessa. Amém? Vamos orar? A conclusão aqui é que Jacó chorava por um filho morto, mas Deus já estava escrevendo a história de um governador. E hoje o Espírito Santo de Deus nos diz: você ainda não viu o que Deus está fazendo por trás dessa dor. O céu está trabalhando enquanto você se recompõe. E mesmo que a lágrima tenha te cegado, Deus ainda está enxergando o propósito. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, hoje nós entregamos nas tuas mãos cada parte da nossa alma que acreditou numa história que não veio do teu coração. Restaura a minha fé, cura as minhas emoções e destrava o meu entendimento espiritual. Que eu não permaneça no Sheol emocional, mas aceite ser reposicionada na tua vontade. Desata a minha mente, meu espírito e a minha jornada. E que eu não volte a fazer aliança com dores que o Senhor não escreveu. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs? Acredito que travou aqui o YouTube, porém, o finalzinho depois você vê gravado. Beijo para vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus. E eu quero falar com você aqui do YouTube agora, que chegou aqui e ouviu essa mensagem. O Senhor, Ele tem planos e Ele tem propósitos para as nossas vidas. Ele tem planos e propósitos e promessas. Se você chegou aqui e foi tocado por essa mensagem e você ainda não tem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, hoje o Senhor te convida a receber esse presente do Senhor, que é receber Cristo como Senhor da sua vida. Gelita, como que faz isso? É simples. É só você, aí no seu lugar onde você tá, você pedir: Deus, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados. Eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, me sela com o teu Espírito Santo e que eu possa entender a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. É simples assim. Mas no mundo espiritual é o maior presente que o ser humano pode receber. Porque nesse momento você está sendo resgatada. Você está sendo perdoada pelo Senhor. E você está sendo integrada na família de Deus. Amém? Se você fez essa oração, você deixa aqui nos comentários para mim. E se você, para que a gente possa talvez direcionar você para uma igreja no Brasil, né? A gente conhece bastantes igrejas que são sérias, que pregam a palavra. Então a gente pode estar te indicando. E se você quer participar do estudo no Clube da Bíblia com a gente, entra no grupo. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. Beijo grande para você. Deus abençoe.